O dia de ação de graças já estava frio, mas nada me preparou para o frio que senti quando minha irmã apontou para a garagem e disse que eu estava acostumada com sobras. Ela não sussurrou, não titubeou, simplesmente me entregou um prato daqueles de papel, virou as costas e entrou em sua sala de jantar perfeita, onde o resto da família já estava sentado sob luzes douradas e lustres polidos. Fiquei lá por um segundo, segurando aquele prato frágil. Meus filhos estavam atrás de mim, Luan e Sofia, de 12 anos. Nenhum deles disse uma palavra, eles apenas olharam para mim, esperando o que viria a seguir. Eu não conseguia chorar, não na frente deles, não depois de tudo o que já passamos. Então, sorri. Levei-os pela porta lateral e entramos na garagem. Cheirava a gasolina e poeira. Uma única mesa dobrável estava encostada na parede, com 2 cadeiras de metal e uma caixa de papelão para sentar. Sem decorações, sem calor. Apenas silêncio e o som de garfos raspando plástico. Foi lá que comemos nosso jantar de ação de graças. Meus filhos não reclamaram. Sentaram-se com as costas retas, os olhos fixos na comida. Sofia cutucava seu doce de torta de batata com o garfo. Luan cerrou o maxilar, como faz quando tenta não chorar. E foi nesse momento que senti algo mudar. Eu não estava brava, nem magoada. Apenas olhei para eles e soube que ali eu tinha parado de implorar para pertencer. E então algo inesperado aconteceu. Uma limusine preta apareceu do lado de fora da casa. Não era um carro comum, era uma limusine. Todos lá dentro pararam, vi suas silhuetas através das cortinas da janela, curiosos, confusos, aglomerando-se em direção à frente da casa. Mas o carro não parou na porta da frente. O motorista circulou até a entrada da garagem. O motor desligou e uma mulher saiu, alta e elegante. Vestia um casaco azul marinho que parecia caro mesmo de longe. Ela olhou ao redor e perguntou: "Estou procurando o dono desta casa." Quando me levantei, seus rostos caíram. Bom, deixa eu voltar um pouco e te contar tudo exatamente como aconteceu. Eu não tinha planejado ir para a casa da minha irmã no dia de ação de graças. Disse a mim mesma que o ano passado seria a última vez. Mas então as crianças começaram a perguntar: "A tia Renata vai estar lá? A vovó vai se lembrar do meu nome desta vez?" E antes que eu percebesse, estava passando um vestido de segunda mão e assando o pão de milho na nossa pequena cozinha, tentando agir como se tudo fosse perfeitamente normal. Moramos em um modesto apartamento de 2 quartos, nos limites da cidade. Não é grande coisa, mas é limpo, quente e cheio de amor. Trabalho em longos turnos, como recepcionista em uma clínica pediátrica e pego trabalhos freelance de escrita. Paralelamente, não sobra muito tempo ou dinheiro para extras, mas meus filhos não reclamam. Eles nunca reclamam. Luan tem 12 anos agora. Já é mais alto que eu, cheio de uma força silenciosa e olhos pensativos. Sofia tem 9 e ainda acredita que o mundo é bom. No entanto, eu posso ver essa crença oscilar um pouco mais a cada ano. Na manhã de ação de graças, fiquei em frente ao espelho, tentando decidir se minhas botas velhas pareciam apresentáveis o suficiente. Disse a mim mesma que não era para impressionar ninguém. Eu estava fazendo isso pelos meus filhos, mas a verdade é que parte de mim ainda queria ser vista. Minha irmã Renata mora em um condomínio fechado, onde até as latas de lixo parecem caras. Sua casa é enorme e fria, do tipo que cheira a esmalte de limão e coisas que você não deve tocar. Ela se casou bem, como minha mãe gosta de dizer. André, um advogado presunçoso e educado, sempre com um Bluetooth no ouvido e algo condescendente, para falar sobre escolas públicas. Eles têm 3 filhos, babás, um handler, uma governanta que não fala muito português. Renata e eu não somos próximas desde que éramos adolescentes. Ela sempre foi a que tinha notas perfeitas, cabelo perfeito, tudo perfeito. Eu era artística.
Aquela que rabiscava em cadernos e tinha potencial, mas nunca conseguiu. Quando entrei na garagem dela, a festa já estava a todo vapor. Eu podia ouvir risadas no quintal e o barulho de pratos pelas janelas abertas. Respirei fundo e me virei para as crianças. Vocês dois estão prontos? Sofia assentiu, segurando a torta de batata doce que ela me ajudou a fazer. Luan apenas disse: vamos acabar logo com isso. Bati uma vez e entrei. Ninguém atendeu a porta. Eles nunca atendem. Era sempre a mesma coisa. Eu entrando como uma convidada na festa da minha própria família. Minha mãe, Marta, mal levantou os olhos de sua taça de chardonnay. Ela estava sentada na beirada do sofá, observando os filhos de Renata. Oi, mãe, eu disse, colocando a torta no balcão. Ela piscou para mim, sorriu vagamente e voltou sua atenção para suas netas. Oh, você parece cansada, disse, daquele jeito que ela faz, como se fosse preocupação. Mas na verdade era julgamento. Vestida em um veludo impecável, Renata apareceu na cozinha com saltos altos demais para alguém fazendo purê de batatas. Oh, você trouxe algo, ela disse olhando para a torta. Que fofa, André passou, segurando um copo de algo e disse: E aí, Grazi? Usando o apelido que eu odeio. As crianças pareciam grandes. Não nos foi oferecido assentos, não nos ofereceram bebidas, não havia serviço, nenhum gesto de boas-vindas, nenhum calor. Meus primos estavam todos lá conversando, servindo vinho, passando aperitivos de uma mão bem cuidada para a outra. E então, lá estava eu, em pé num canto com meus dois filhos, sorrindo através do constrangimento. Como eu sempre faço. Sofia sussurrou. Posso dar minha torta para a vovó? Eu assenti. Ela se aproximou e estendeu para minha mãe como se estivesse entregando a ela um tesouro. Minha mãe pegou, olhou por meio segundo e disse: "Oh, batata doce, que pitoresco." Foi quando percebi que tinha cometido um erro. Mas era tarde demais para sair. O jantar estava sendo servido e pensei que talvez, pelo menos, conseguíssemos um lugar à mesa. Por apenas 1 hora. Disse a mim mesma, consigo suportar qualquer coisa por 1 hora. Então, Renata entrou, segurando uma pilha de pratos de papel. Seus olhos encontraram os meus, e eu juro que ela sorriu. Estamos com pouco espaço, disse em voz alta, como se estivesse anunciando para toda a sala. Então preparei algo para vocês, na garagem. No começo não entendi. A garagem? Repeti, quase rindo, achando que era alguma piada estranha. Ela assentiu seriamente. Sim, você está acostumada com sobras, certo? Todas as conversas na sala pararam. Ninguém dizia uma palavra, e de repente eu soube que estava de volta ao lugar onde sempre estive. Indesejada, esquecida, empurrada para o lado, como um cachorro vadio que entrou pela porta dos fundos. Meus filhos olharam para mim, esperando para ver o que eu faria. Então, sorri. Peguei os pratos de papel das mãos dela e os levei até a garagem. A garagem estava fria, não apenas fisicamente. Fria, com uma leve corrente de ar passando pela porta lateral e pelo chão de concreto que sugava o calor dos nossos sapatos, mas emocionalmente fria. Um lugar que não era feito para abrigar pessoas, muito menos uma família. Cheirava a óleo, papelão e abandono. Havia uma mesa dobrável encostada na parede mais distante, 2 cadeiras e uma caixa. Sem centro de mesa, sem toalha. Apenas um rolo de papel toalha e alguns utensílios frágeis. Um dos assentos de elevação antigos dos filhos de Renata estava empoeirado no canto, como um insulto silencioso. Luan sentou-se lentamente. Sofia olhou ao redor, então estendeu a mão e tocou a minha. É aqui que vamos comer? Ela perguntou baixinho. Eu assenti. Ela não disse qualquer outra coisa. Apenas subiu na caixa e apoiou os cotovelos na mesa. Seu vestidinho amontoou-se desajeitadamente sob ela, e eu a vi tentando alisá-lo, como se importasse, como se alguém notasse. Eu havia colocado a comida que nos deram.
fatias de peru mal mornas, um pouco de purê de batata sem molho e vagens que pareciam ter sido aquecidas no micro-ondas em um saco plástico. Sem molho de cranberry, sem pão, sem segundas porções. Ninguém veio verificar se estava tudo ok. Luan segurou seu garfo por um longo tempo antes de finalmente espetar um pedaço de peru. Por que eles nos colocaram aqui fora? Ele perguntou, sem olhar para mim. Eu não tinha uma resposta. Os olhos de Sofia estavam brilhantes, mas ela piscava rápido, tentando ser corajosa. A gente fez algo ruim? Ela perguntou, engoli em seco. Não, querida. Você não fez nada errado. Mas eles estão todos lá dentro, ela disse. E a gente está aqui fora. Não parece coisa de família. Eu mal conseguia respirar. Meu peito estava apertado, com o tipo de dor que é mais exaustão do que dor. Quando você passa anos tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram que você não conta. Eu queria voltar correndo para lá, virar a mesa, gritar. Queria jogar a falsa gentileza deles na cara deles e dizer exatamente o que eu pensava. Mas, em vez disso, olhei para meus filhos e senti algo ainda mais forte. Senti vergonha, não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque deixei chegar tão longe. Porque arrastei eles para isso. Porque me convenci ano após ano de que talvez, dessa vez fosse diferente. Talvez eu pudesse aparecer e ser bem-vinda, respeitada, vista. Eu construí minha vida inteira tentando não ser um fardo, nunca pedindo ajuda, nunca ocupando muito espaço, sempre dizendo obrigada, mesmo quando a gentileza era vazia. Eu pensei que, se seguisse as regras, se sorrisse o suficiente, trabalhasse duro o suficiente, mantivesse minha boca fechada, eventualmente eu seria admitida. Mas eu ainda estava na garagem, e não era apenas por causa de uma mesa. Era sobre ouvir, sem palavras, que você não faz parte da família de verdade, que você é um inconveniente, que você não está à altura, e ver seus filhos sentirem isso também. Talvez pela primeira vez, mas saber que eles vão se lembrar disso para sempre. Luan olhou para mim novamente, sua mandíbula apertada. Podemos simplesmente ir embora. Sua voz não estava brava, não estava nem um pouco triste, era plena, e de alguma forma isso doeu ainda mais. Estendi a mão e apertei seu ombro. Logo ficamos sentados ali, em silêncio, comendo lentamente. Os sons de risadas e copos, tilintando flutuando pelas paredes como um eco cruel. De vez em quando, ouvíamos alguém abrir a geladeira do outro lado da parede, ou o zumbido da máquina de lavar louça. Mas ninguém saiu, ninguém veio nos ver. Eu ouvi a risada de Renata, aguda e brilhante, como se estivesse num palco, e a resposta suave da minha mãe, algo sobre o vinho estar perfeito este ano. Não, nenhuma menção de nós, nem mesmo uma falsa. Sofia finalmente falou, sinto falta da nossa casa, mesmo que seja pequena. Luan acrescentou, não é pequena, é o suficiente, e eu poderia ter chorado ali mesmo. Mas não chorei. Sorri para eles, mesmo que parecesse que meu rosto pudesse rachar de tanto segurar. Nós iremos para casa logo. E quando voltarmos, faremos chocolate quente, jogaremos banco imobiliário e seremos gratos pelo que temos. Não pelo que eles acham que deveríamos querer. Os dois assentiram. Foi quando percebi algo que deveria ter visto anos atrás. Essa não era mais minha família. Sangue te conecta, mas comportamento te torna família. E minha família estava sentada bem na minha frente. Enquanto eu começava a limpar nossos pratos e me preparava para sair, não pude deixar de olhar para trás, para casa, uma última vez. Foi quando os faróis varreram a entrada da garagem. Um carro preto, longo e elegante, parou lentamente, silenciosamente, uma limusine. Não um carro comum de visitante. Não um dos clientes de trabalho de André. Uma limusine, com vidros escuros. E um motorista de boné.
Luan olhou através da janela. Suja da porta da garagem até que o motor desligou. Esperamos. E então, a porta dos fundos se abriu. Uma mulher saiu. E tudo mudou. A porta da limusine não abriu imediatamente. Abriu lenta, deliberadamente, como se quem estivesse lá dentro não estivesse com pressa. Como se já soubesse que tinha a atenção de todos, mesmo da garagem. Fiquei completamente parada, minhas mãos agarrando as laterais do prato de papel que eu ainda não tinha jogado fora. As crianças também congelaram. Elas sabiam que isso não era normal. Luan se inclinou para mais perto da janela. Mãe, você está vendo isso? Eu assenti. A casa ficou repentinamente silenciosa. Estranhamente silenciosa. Através do pequeno quadrado de vidro na porta da garagem, eu conseguia distinguir silhuetas atrás da janela da sala de estar, cabeças virando. A cortina se movia. Imaginei cada conversa lá dentro parando. O motorista saiu primeiro, luvas altas e claras, uniforme impecável. Disse algo para o passageiro, então deu um passo para trás e abriu a porta. E então ela apareceu. Uma mulher. Talvez no final dos 60, início dos 70, graciosamente envelhecida, alta, elegante, vestindo um longo casaco de lã azul marinho que praticamente sussurrava dinheiro. Não chamativo, não ostentação, apenas real. Ela parecia alguém importante, mas não o tipo que precisa provar isso. Ela não foi para a porta da frente como todos esperavam. Virou-se para o portão lateral e caminhou diretamente para a garagem. Ela está vindo aqui, sussurrou Luan. Sofia se levantou lentamente, se aproximando de mim, como se não soubesse se deveria estar nervosa ou animada. A mulher parou do lado de fora da porta da garagem. Eu a abri até a metade. Ela não se encolheu com o frio, nem com a corrente de ar, nem com a visão de 3 estranhos com pratos de papel e uma mesa dobrável. Em vez disso, ela sorriu. Com licença, disse, sua voz suave e calma, como se estivesse apenas pedindo informações em uma livraria. Estou procurando o dono desta casa. Por um momento, presumi que ela se referia a Renata, talvez uma amiga, uma cliente, uma das colegas de André. Mas algo me dizia que ela já sabia a resposta. Engoli em seco e respondi. Deve ser minha irmã. Ela está lá dentro. A mulher inclinou a cabeça. Você é a Graziella? Ah, sim. Graziella Matos. Então ela deu um passo à frente, lento, firme. Sim. Você é exatamente quem eu vim ver. A garagem ficou em total silêncio. Sofia apertou meus dedos com mais força. Luan ficou mais ereto, como se seus instintos estivessem em alerta e ele não soubesse se deveria me defender ou correr de volta para dentro. Perguntei cautelosa. Eu te conheço? Ela sorriu de novo. Mas dessa vez havia algo mais. Algo como familiaridade. Meu nome é Lia Santos. Sou a fundadora da Mulheres Avançadas. Nós administramos programas de extensão comunitária e mentoria em todo o estado. Há cerca de 5 anos, você se voluntariou em um de nossos abrigos. Você escreveu uma série de posts de blog, crus, honestos, lindamente escritos. Meus olhos se arregalaram. Lembrei. Foi logo depois que deixei meu marido. Eu estava dormindo no sofá de uma amiga, com as crianças, juntando cada centavo que podia. Passava as noites fazendo trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, só para me sentir útil de novo. Escrevi sobre a experiência, não para ser notada, mas para processar. Publiquei num blog pessoal com talvez 20 leitores. E tenho acompanhado seus escritos desde então, ela continuou. Você tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas, e estamos precisando disso. Agora mais do que nunca, eu não conseguia pensar. Apenas a encarei. Ela prosseguiu. Estamos organizando uma série de palestrantes para nossa cúpula nacional na próxima primavera. Gostaríamos que você fosse nossa palestrante de abertura. Cuidaremos de tudo.
Viagens, acomodações, cuidados infantis, se precisar. Também estamos oferecendo um contrato de publicação para sua história. Sua voz é importante, Graziella, e merece ser ouvida. Eu não respondi imediatamente. Sentia o peso do momento, o calor subindo pelo pescoço, a descrença. Parte de mim ainda pensava que alguém como ela não poderia estar aqui por alguém como eu. Luan quebrou o silêncio. Espera, ela quer que você fale? Sofia se virou para mim, os olhos arregalados, esperançosos. Por causa da sua escrita? Lia olhou para os dois e disse, porque a mãe de vocês é extraordinária. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Olhei para trás, em direção à casa. Não conseguia ver seus rostos, mas sabia que estavam observando. Sentia a confusão, a tensão, a descrença, ondulando da sala de estar até a garagem. Eles me empurraram para cá para me manter pequena, mas agora uma limusine havia parado na entrada da garagem e uma mulher com um casaco azul marinho estava perguntando por mim. Virei-me para Lia e acenei com a cabeça. Eu ficaria honrada, e assim tudo começou a mudar. Lia estendeu a mão, não de forma dramática ou exagerada, mas com a confiança silenciosa de alguém que não estava apenas oferecendo uma oportunidade, estava oferecendo respeito, um respeito real, conquistado há muito tempo. Dei um passo à frente. Meus dedos envolveram os dela, e naquele momento algo em mim ficou mais alto, não por orgulho, mas por reconhecimento, do tipo que só acontece quando alguém finalmente te vê. Como você realmente é. Vou pegar meu casaco, eu disse, quase sem fôlego. Você não vai precisar dele, respondeu Lia. Ela sorriu. Nós cuidaremos bem de você. Luan pegou nossas sobras e as segurou como uma carga preciosa. Sofia deslizou sua mão na minha novamente, os olhos brilhando, como se estivesse assistindo a um filme e percebendo que sua mãe era a personagem principal. Seguimos Lia até a limusine. O ar frio de novembro roçava nossos rostos, como um novo começo. Enquanto caminhávamos para dentro do carro, olhei para trás, em direção à casa. Foi quando os vi. As cortinas da sala de jantar ainda estavam abertas o suficiente para revelar toda a cena. Renata estava parada, com uma taça de vinho congelada na mão, a boca ligeiramente aberta, como se não conseguisse processar o que estava vendo. André pairava atrás dela, o braço mole ao lado do corpo. Minha mãe sentava na ponta da mesa, os olhos semicerrados, tentando entender tudo. Pareciam confusos, não com raiva, não envergonhados, apenas atordoados, como se o universo tivesse virado o roteiro e entregue o holofote à pessoa que eles empurraram para as sombras. A porta do carro fechou com um baque silencioso, nos selando em um mundo que, pela primeira vez, parecia meu. Os assentos eram macios e quentes, as luzes internas fracas e calmantes. Lia falou com o motorista através de uma pequena janela, e então voltou sua atenção para mim. Temos reservas para jantar no centro da cidade. Pensei em discutir a cúpula, o contrato, e que tipo de suporte você precisará nos próximos meses. Eu assenti levemente, ainda incrédula. Uau, sim, isso parece perfeito, Sofia sussurrou. É assim que é ser famosa? Eu ri, não por arrogância, mas com uma alegria que transbordou antes que eu pudesse impedir. Não, querida, eu disse. É assim que é. Ser respeitada. Luan sentou-se à nossa frente, observando tudo. Não disse muito, mas não precisava. A maneira como seus ombros relaxaram, a maneira como ele finalmente parecia orgulhoso, em vez de protetor. Isso foi o suficiente. Quando a limusine saiu da garagem, dei uma última olhada no espelho lateral. A casa parecia menor agora. Não fisicamente, mas simbolicamente. Não parecia mais algo de que eu precisava. Eu não estava mais esperando por um assento naquela mesa. Eu não estava mais lutando para fazer parte daquele mundo. Eu estava construindo minha própria mesa agora.
Uma onde meus filhos nunca teriam que se perguntar se eram bem-vindos. O jantar naquela noite foi como algo saído de um sonho. Toalhas de mesa de linho, talheres de verdade, pão quente em uma cesta e garçons que me chamavam de senhora, como se eu fosse importante. Mas a verdadeira magia não estava na comida, nem no serviço, estava na conversa. Lia queria saber minha história toda. Ela me ouviu, não para responder, não para corrigir, mas para entender. Tomou notas quando mencionei os desafios de ser mãe solo. A maneira como o mundo faz você se sentir um fracasso só por estar sobrevivendo. Ela assentiu quando falei sobre ficar acordada até às 2 da manhã, escrevendo posts de blog depois de colocar as crianças para dormir. Ela sorriu quando descrevi como Sofia me ajudou a colorir formulários de emprego com códigos e como Luan, uma vez, pesquisou no Google como pagar o aluguel sem dinheiro, porque me ouviu chorando na cozinha. Precisamos da sua voz, ela disse novamente. As pessoas acham que inspiração tem que vir de vidas glamorosas, mas são os lutadores silenciosos que mostram mais coragem. Aqueles que continuam aparecendo, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a conta chegou, ela apenas sorriu e dispensou. Você já pagou o suficiente. Nós continuamos daqui. A viagem para casa foi tranquila. Não porque não tivéssemos nada a dizer, mas porque a paz não faz muito barulho. Coloquei Sofia na cama naquela noite e antes de apagar a luz, ela disse: "Estou feliz que nos colocaram na garagem." Pisquei. "Você está?" Ela assentiu firme. "Sim, porque se não tivessem feito isso, a limusine não saberia onde nos encontrar." Isso me parou. Ela estava certa. Às vezes, você é empurrado para as margens para que possa encontrar o caminho que deveria trilhar, ou para que ele possa te encontrar. Beijei a testa dela. "Você é inteligente. Eu herdei isso da minha mãe", respondeu Sofia com um sorriso sonolento. "E eu soube naquele instante que tudo tinha mudado", ela respondeu. E foi assim que eu finalmente entendi. Eles não me quebraram naquele dia. Eles me revelaram. Já faz quase 1 ano desde aquele dia de ação de graças, e de certa forma, ainda estou tentando alcançar a mulher que me tornei naquela garagem. Algumas mudanças aconteceram rápido, como os e-mails e telefonemas que começaram a chegar depois que a equipe de Lia me anunciou como palestrante de abertura da sua cúpula. Como o acordo de publicação que apareceu na minha caixa de entrada com o assunto "Sua voz importa." Como a forma como as pessoas, de repente, começaram a lembrar do meu nome. Não como irmã de Renata, nem como filha de Marta. Apenas Graziella. Mas outras mudanças foram mais silenciosas. Do tipo que acontece no espaço entre as batidas do coração, quando você para de se desculpar por quem é, quando você para de se encolher para deixar os outros confortáveis, quando você finalmente acredita que sua história não precisa de permissão para ser contada. O discurso principal foi assustador e lindo ao mesmo tempo. Eu estava num palco, na frente de centenas de mulheres, CEOs, professoras, mães solo, estudantes, e eu disse a verdade sobre a garagem, sobre meus filhos, sobre os anos em que tentei ser pequena o suficiente para caber em uma família que nunca abriria os braços para mim. Eu vi estranhos chorarem. Eu os vi acenarem com a cabeça. Eu vi mulheres fazendo fila depois, só para dizer obrigada. Era eu. E naquele momento me senti mais em casa do que jamais me senti perto da minha própria família. O livro chegou alguns meses depois. Chamamos de Mais do que Retalhos. Chorei quando segurei a primeira cópia. Meu nome estampado na capa, não escondido no rodapé, não precedido por um "em colaboração com". Apenas o meu nome, minhas histórias, meu espaço conquistado. Não foi o dinheiro que transformou a minha vida, foi o reconhecimento. Foi ser finalmente ouvida. Lucas também começou a escrever. Mantém um caderno no criado mudo.
e na semana passada compartilhou comigo um poema chamado Cadeiras Não Fazem a Mesa. Ele não fala muito sobre aquele dia de ação de graças, mas eu sei, eu vejo, e acho que ele está aprendendo, assim como eu, que cicatrizes também podem virar sementes. Sofia continua sendo ela, olhos atentos, alma doce e ideias maiores do que ela mesma. Foi dela a ideia de fazermos nosso próprio dia de ação de graças. Só nós, ela disse, e alguns amigos, nada de cadeiras dobráveis, só chão, travesseiros e comida com gosto de lar. Foi o suficiente. A sala era pequena, mas o riso era grande. As conversas preenchiam cada canto como se fossem decoração. E ninguém perguntou por que não estávamos na casa de Renata. Porque ali, naquele momento, ninguém precisava saber de onde viemos. Só o quanto estávamos felizes por ter chegado ali. Naquela manhã, minha mãe me escreveu 2 linhas apenas. Espero que você esteja bem. Sinto sua falta. Li mais de uma vez. E respondi com calma. Estamos bem. Desejo o mesmo para você. Sem dor, sem peso, apenas leveza. E aqui está o que eu entendi. Desde aquele dia em que nos mandaram para a garagem, você pode passar a vida tentando se encaixar em espaços que nunca foram feitos para você. Ou pode, enfim, criar um espaço onde você não precise se encolher. Pode aprender a amar a si mesma com a mesma intensidade que desejava receber. E descobrir que esse amor, quando nasce dentro, muda tudo ao redor. A força em sair pela porta dos fundos. A dignidade em parar de bater na porta errada. A beleza em construir uma mesa onde todos, inclusive você, têm lugar garantido. E às vezes, quando você acha que tudo está desabando, a vida para bem na sua frente, com uma limusine, e te mostra que você nunca foi invisível. Você só estava cercada de gente que não sabia como olhar. Seu valor não dependia deles, nunca dependeu. Você já era suficiente e talvez, só talvez, ser colocada na garagem tenha sido o começo de tudo. Se essa história tocou você, se alguma vez fizeram você se sentir pequena, descartável ou fora do lugar, saiba disso, você não precisa mais esperar, nem permissão, nem convite. Construa a sua mesa e quando fizer isso, as pessoas certas virão, não para te tolerar, mas para te celebrar, como sempre deveria ter sido.